Hoje é um grande dia. Eu não costumo falar sobre isso aqui, mas essa notícia está na capa de praticamente todos os grandes jornais e portais do mundo, que é a vacina de Oxford, que é a vacina mais adiantada em estudos para o coronavírus, está quase lá. A fase 2 de testes, são 3 fases. A fase 2 foi um sucesso e já estão testando a fase 3. A fase 2 é quando testam em algumas pessoas, algumas centenas ou poucas milhares de pessoas, e a fase 3 é quando testam em várias milhares de pessoas, no caso, cerca de 50 mil pessoas estão sendo testadas. E os resultados da fase 2 mostram que há pouquíssimos efeitos colaterais e que as pessoas desenvolveram uma resposta imune. Você fala, mas Thiago, o que isso quer dizer? Porque várias matérias na mídia brasileira dizem, as pessoas desenvolveram resposta imune, mas não explica o que é isso exatamente. Desenvolver resposta imune quer dizer o seguinte, as pessoas que tomaram vacinas, pouco mais de 1.000 pessoas, na fase 2 de teste, elas, após 14 dias, elas já tinham desenvolvido células T, que são células do sistema imunológico, que ajudam a combater células infectadas pelos vírus. Então elas já tinham essa resposta após 14 dias que tomaram a vacina. E 28 dias depois de tomar a vacina, elas já tinham anticorpos contra o coronavírus. Então essas pessoas estão ficando imunes. E tem uma coisa que pouca gente sabe nesse caso de estudos de vacinas. Essas pessoas que estão tomando a vacina, muitas delas não foram expostas ao vírus ainda. Então, eles têm que agora estudar se essa resposta imune que já é garantida, se essa resposta imune ajuda a pessoa a ficar realmente imune ao vírus, para que quando a pessoa seja exposta ao vírus não consiga se contaminar. Pode acontecer coisas erradas no meio do caminho e é por isso que uma vacina demora tanto para ser tornada pública. Muita gente fala, caramba, Thiago, mas estão anunciando que essa vacina só vai vir para o Brasil em junho de 2021. Exatamente, com sorte em junho de 2021. Se tudo der certo, você fala, mas o que pode dar errado? Tem coisas que pode dar errado, eu vou explicar. Mas mais do que isso, tem uma outra vacina, uma vacina chinesa, que chegou hoje em São Paulo, que também está na fase 3 de testes e que anunciou que a fase 2 foi um sucesso também. Então, as pessoas também tiveram pouquíssimos efeitos colaterais e as pessoas tiveram uma resposta imune. Antes de eu falar isso, uma coisinha. Se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui eu faço oposição ao desgoverno Bolsonaro todos os dias. Então, um segundinho você se inscreve no canal e ajuda nessa oposição e ajuda a levar a verdade para as pessoas, porque eles mentem. Ontem mesmo o Bolsonaro, ele estava lá, tinha uma manifestação pró-Bolsonaro que estavam todos sem máscara, não estava com máscara, estavam sem máscaras, e o Bolsonaro foi lá com um pacote de cloroquina, uma caixinha de cloroquina, e ficou assim, parecia o Rei Leão e o Simba, assim, ó, mostrando a cloroquina para as pessoas. Esse vídeo está até no meu Twitter, é o primeiro link, no primeiro comentário vai ter o link do meu Twitter, sempre eu deixo no comentário fixado. E aí você vai lá, você vai ver, é inacreditável o Bolsonaro mostrando uma droga que não tem eficácia e que vários estudos em vários países mostram que essa droga mata mais do que cura, e o Bolsonaro mostrando assim, e o gado dele aplaudindo, e gritando, cloroquina, cloroquina, olha só o nível. Pois bem, agora vamos falar de vacinas reais e não desse remédio do Bolsonaro, que ele toma, é fácil para ele tomar. A cloroquina pode causar ataque cardíaco, e eu tenho amigos de amigos eu tenho 2 que já morreram de ataque cardíaco por causa da cloroquina. Um estava internado, ele saiu do hospital e no dia seguinte ele morreu de ataque cardíaco, estava tomando cloroquina. Isso foi bem no comecinho da pandemia, logo que saiu um estudo francês, e aí eu vou falar sobre estudos aqui. Olha só a diferença. Um estudo francês foi quando a cloroquina ficou famosa. Foi feito, se eu não me engano, com 26 pessoas e falou, todo mundo foi curado. Só que um estudo, geralmente ele é feito assim, geralmente. O estudo, para ser real, ele é feito assim. Tem o grupo de pessoas que recebe a dose, como das vacinas, pessoas que recebem a dose, e tem grupo de pessoas que recebem um placebo. E essas pessoas não podem saber se elas receberam placebo ou se receberam a dose, porque senão elas podem ter uma resposta mental, falando assim, não, eu recebi a dose, eu vou estar mais forte, e é provado no mundo inteiro que placebos podem ajudar pessoas a se recuperarem um pouco mais rápido de algumas coisas. Por isso que as pessoas não sabem, e geralmente os médicos envolvidos diretamente também não sabem quem tomou placebo e quem não tomou, exatamente para não ter um tratamento diferenciado, para que todas tenham o mesmo tratamento. E aí o que acontece? Nesse estudo da cloroquina, que foi o que fez a cloroquina ficar famosa, não. Todo mundo sabia que tinha tomado a droga, ninguém tomou placebo, os médicos sabiam, foi uma coisa completamente assim, completamente fora do padrão. Aí divulgaram, aí o Donald Trump divulgou, aí o Bolsonaro, que
é do mesmo grupo de extrema-direita de Donald Trump, do presidente da Polônia, da Hungria, de Israel. Ele também começou a divulgar e aí foi isso aí. Por coincidência, quem produz a cloroquina no Brasil são empresários bolsonaristas. E por coincidência, quem também produz é o sócio do Donald Trump. Aí já dá para saber por que eles estão promovendo tanto. Agora vamos falar sobre a vacina. O que pode dar errado numa vacina como essa de Oxford é o seguinte: as pessoas desenvolveram resposta imune ao vírus. Então, quer dizer, elas têm anticorpos, elas têm células T. O que pode acontecer errado é o que acontece em outras vacinas que foram desenvolvidas e que não deram certo para outros vírus, outros tipos de vírus. Uma coisa que pode dar errado é o seguinte, é que o vírus ele se muta, quer dizer, o vírus ele vai se mudando com o tempo. O vírus da gripe, por exemplo, todo ano ele sofre mutação, por isso que as pessoas têm que tomar vacina para gripe todo ano, porque o vírus mudou. O vírus que está aqui nesse ano não é o mesmo do ano passado. Tá, se o vírus ele tiver uma mudança muito rápida, e tudo indica que o coronavírus tem essa mudança, ou da Covid-19, a pessoa toma a vacina, só que o seu corpo vai atrás desse vírus, e esse vírus não está mais lá porque ele já se mudou, ele já é um vírus diferente. Imagina que a polícia está indo atrás, uma analogia que todo mundo vai entender. Imagina que a polícia está indo atrás de um suspeito, fala assim, ó, o suspeito é branco, alto, loiro, tá com uma camisa vermelha. Tá, quando chega os policiais lá, não tem ninguém com essa descrição, porque tá lá um cara negro, baixinho, gordinho. O vírus se mutou. Então, a polícia vai lá, não acha, mas o criminoso continua ali. No caso, o vírus continua ali. Ele só sofreu uma mutação e o corpo não consegue e o vírus continua se alastrando. Isso pode acontecer, é uma das coisas que podem dar errado. Não quer dizer que vá dar, mas pode dar errado. Outra coisa que pode dar errado é o fato de o sistema imune vai atacar o vírus e isso causa uma reação autoimune que causa algum tipo de inflamação, algum tipo de efeito colateral grave e aí a pessoa tem um problema. Um caso é uma vacina que tentaram fazer para uma doença respiratória há alguns anos, dava uma infecção no pulmão, uma inflamação no pulmão e as pessoas sofriam falta de ar. Por quê? Porque quando as células iam lá atacar o vírus, causava essa inflamação. Então isso pode acontecer, são coisas que podem acabar dando errado, é por isso que uma vacina demora tanto para ser desenvolvida. Muita gente fala, mas por que não fazem mais rápido, tem que ser mais rápido, Thiago, tem gente morrendo, eu não aguento mais ficar em casa, realmente. Mas calma, os cientistas do mundo inteiro numa corrida louca para ver quem faz essa vacina primeiro ou se todos fazem ao mesmo tempo. A notícia ruim é que isso só vai chegar no Brasil no meio do ano que vem. Olha só que coisa, essas vacinas todas estão sendo testadas também em parte no Brasil. Então nós somos como se fossem os ratos de laboratório. Vamos testar aqui nos brasileiros. Eu lembro que uns meses atrás, lá em março, em abril, falaram que iriam testar na África porque lá não tem tecnologia, eles não têm estrutura para combater o vírus, então como a pandemia se alastraria muito mais facilmente lá, queriam testar lá. E falaram, que racismo, vão testar na África, realmente. Aí acharam uma estratégia melhor, para ninguém acusá-los de racismo, vamos testar no Brasil, que também está todo ferrado, tem o maior aliado do vírus. Aliás, hoje é dia do amigo, o Bolsonaro e o vírus devem estar assim abraçadinhos, porque o maior amigo do vírus no mundo é o Bolsonaro. Falaram, perfeito usar o Brasil como rato de laboratório. Mas na hora que a vacina for distribuída para as pessoas, para o público, vai ser distribuído primeiro lá na Europa. A gente por último. Primeiro eles todos vão estar imunes, depois manda para cá, é isso, no meio do ano que vem. E fora isso, também há outros estudos que mostram que essas células T é um tipo de célula imune que ela não ataca o vírus diretamente. Quem ataca o vírus são os anticorpos. As células T, elas atacam as células infectadas com o vírus. Então imagina que tem um criminoso numa casa, em vez de ele ir lá e matar o criminoso, ela explode a casa com o criminoso dentro. É isso, assim, uma analogia bem fácil para todo mundo entender. E a vacina de Oxford também faz, falei, depois de 14 dias as pessoas já têm essa resposta das células T. Então, a chance dessa vacina dar certo é muito, mas muito, muito grande. A nossa assim, esperança para ter essas vacinas antes, ou qualquer outra que seja desenvolvida, é o fato de que há uma briga na política brasileira, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem isso, em que todos estão politizando o vírus. Pode ver que em outros países, como na Argentina, no México, em outros países, não há uma politização muito grande do vírus. O governante fala, vamos fazer isolamento, ou no caso do México eu usei exemplo porque ele falou, não vamos fazer isolamento, foi um dos últimos países a fazer isolamento, que deu uma desgraça grande lá, mas não houve uma politização. No Brasil houve. No Brasil tem gente que anda sem máscara. Ontem mesmo
tinha a história do desembargador que estava sem máscara e queria lá, foi lá humilhar os fiscais, e os bolsonaristas não usam máscara, e se diz muito que no Palácio do Planalto, sabe-se quem é bolsonarista e quem não é, porque quem é bolsonarista não usa máscara. E inclusive nas Forças Armadas, nos quartéis sabem, quem usa máscara não gosta do Bolsonaro e quem não usa é bolsonarista raiz. Olha só o nível da burrice dessas pessoas bolsonaristas no Brasil. A única coisa que eles têm que fazer para ajudar é usar máscara. Aí o que eles fazem? Não vamos usar, porque para mostrar que eu não tô com o Bolsonaro, eu não vou usar máscara. O próprio Bolsonaro diz que está infectado. Ele diz. Você acredita? Comenta aí. Ele diz que está infectado, mas ontem ele estava lá mostrando a cloroquina sem máscara. Cloroquina que dá ataque cardíaco, mas o Bolsonaro faz 3 eletrocardiogramas por dia e tem uma ambulância 24 horas na porta da casa dele. É fácil tomar remédio que dá efeito colateral nessa situação. Então, a nossa sorte pode ser o fato de que, como politizaram tanto o coronavírus, governadores e o Bolsonaro, eles vão tentar de tudo para fazer qualquer acordo para trazer a vacina antes, para falar, ó, tá vendo, fui eu que fiz. Fui eu que trouxe. Eu sou aquele que está fazendo acordo. Eu vou dar um exemplo. O Instituto Butantan fez um acordo para testar a vacina chinesa no Brasil. Esse acordo foi feito pelo Instituto Butantan. O Dória já politizou. Agora quem anuncia é ele. Aí ele fala, aí o governo do estado de São Paulo fez a parceria lá. Agora ele fala, não, sou eu, ó, tá vendo? Sou eu, Dória, sou eu. Não é um Instituto Butantan, sou eu. Porque ele quer politizar para ele colher os louros de um possível crédito dessa vacina. Então, essa é a única coisa boa disso, é que talvez a gente consiga ter essa vacina antes por conta dessa corrida louca deles para politizar. Eu vou te dar uma dica, não, um spoiler, não vai dar certo eles tentarem politizar, porque ninguém vai colher os louros de trazer uma vacina, porque todo mundo sabe que eles são, Dória, Bolsonaro, esses aí, os maiores culpados pelas quase 80 mil mortes no Brasil, porque se o Brasil tivesse feito o lockdown direitinho, em março e em abril, olha, vamos supor, 45 dias de lockdown. De 15 de março, quando tudo começou a fechar, até o fim de abril. Lockdown, tudo fechado, fecha aeroporto, fecha tudo. Em maio o Brasil tinha voltado, já não tinha praticamente vírus, não tinha morrido 80 mil pessoas, não tinha morrido nem 10 mil. Oh, teria salvo tantas vidas, tantas pessoas que choraram não teriam chorado, tantas pessoas que perderam parentes não teriam perdido parentes, tantas pessoas que ficaram preocupadas em hospital porque foram internadas, porque foram contaminadas. E não, eu estou falando até das que não morreram, não teriam sofrido tanto. Tanta gente que teve que ficar em isolamento, longe dos familiares, não teria que ter sofrido tanto. Aqui em Maceió, onde eu moro, por exemplo, hoje abrem os bares e restaurantes. Depois de 4 meses fechados, estão reabrindo hoje. Não ficariam 4 meses fechados, ficariam 1 mês e meio fechados, já teriam reaberto lá em maio, claro, seguindo todo o protocolo. Se o governo investisse em testes, em comerciais, você pode ver que não há comercial na TV do governo federal dizendo use máscara, é importante o distanciamento social. Não há. E por falar nisso, em distanciamento social, hoje também saiu uma nova pesquisa que mostra que talvez a carga viral com que uma pessoa é infectada seja o fator principal para saber se essa pessoa vai para o hospital ou não, se essa pessoa vai desenvolver a doença, ou seja, os sintomas, que são a parte grave do coronavírus, ou não. Fizeram uma pesquisa na Suíça com vários soldados e os que fizeram isolamento social, nenhum deles precisou ir para o hospital. Mas os que continuaram sem isolamento, continuaram em aglomerações, assim, falando uns com os outros, 30% deles desenvolveram sintomas e alguns deles precisaram ir para o hospital. Por quê? E aí a pesquisa diz, assim, para resumir, bem resumido, o cara pegou o vírus, tá, o seu corpo com um pouquinho de vírus, o vírus vai se replicando e o seu corpo vai lutando contra o vírus. Só que, se ele continua em contato com outras pessoas, ele continua se infectando, ele continua tocando alguma coisa que tem vírus, tocou no nariz, tocou outra coisa, tocou aqui, ele vai pegando mais vírus, vai se infectando com uma carga viral maior e maior e maior, e o corpo vai lutando. Só que imagina uma guerra, você tem X soldados e do outro lado cada vez mais vai vindo reforço. É isso que vai acontecendo e aí essas pessoas acabam ficando com sintomas. Então, o distanciamento social ajuda, mesmo no caso das pessoas já infectadas, para que elas não piorem e não vá para o hospital. É isso que essa pesquisa, é claro, toda pesquisa tem que ser, depois que a pesquisa é publicada, tem que ser confrontada, tem que ter outras pesquisas, tem que ter muitas comprovações para que uma pesquisa seja 100% eficaz. Mas já é um indício muito forte. Outra coisa é que já estão estudando casos, eu lembro que eu vi isso sobre a Coreia 2 meses atrás, mas no Brasil já estão
estudando casos de pessoas que já se reinfectaram. E todos os indícios existem de que a imunidade contra o vírus dura de 2 a 3 meses, dependendo da pessoa. E aí, no caso da vacina, eles têm que testar quanto tempo a pessoa fica imune à infecção do vírus depois de vacinada, porque isso é uma coisa que só saberemos no futuro. Outro motivo pelo qual demora tanto para a vacina vir, porque esse pessoal de Oxford que tomou a vacina, eles estão com imunidade no corpo por 56 dias. Tá, mas e daqui mais 56 dias eles ainda vão ter os anticorpos? Esses anticorpos vão ser suficientes para impedir uma infecção? Sim ou não? É por isso que demora tempo. Então, hoje foi um grande dia, uma grande notícia. Tá todo mundo assim na expectativa, mas continue o isolamento social. Você não sabe a vontade que eu tinha de hoje ir pro bar e beber um chopp, mas eu não vou. Eu não vou porque eu tô isolado e eu tô saindo o mínimo possível, só saio quando eu tenho que ir no médico para alguma coisa, quando eu tinha dor de garganta. Aliás, para quem não sabe, eu deixei um stories aqui no YouTube, eu já tô bem, tô tomando anti-inflamatório, já não dói mais nada, tudo ok. Então eu só saio quando tem que ir no médico, quando eu tenho que ir dentista, alguma coisa assim. Senão eu não saio, nem para ir no mercado eu saio mais, eu recebo em casa. Tô tentando, assim, eu tenho essa oportunidade, milhões de brasileiros não têm essa oportunidade de conseguir ficar em casa tanto tempo. Muitos têm que trabalhar, mas tome todos os cuidados e evite a aglomeração o máximo possível. Talvez ir no bar quando estiver vazio, pode ser, mas bar vazio ninguém gosta, então melhor ficar em casa mesmo. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!